É, isso aí, segunda-feira, hoje, dia 26 de 4 de 2021, agora 21 horas, e estamos começando a nossa aula de hoje de Bioquímica 2, a volta dos que não foram. E para hoje a gente vai falar sobre cadeias respiratórias e fosforilação oxidativa, certo? Para a gente concluir aquele processo de respiração celular que a gente está vendo desde 2, 3 aulas atrás. A gente já viu o que é glicólise, a gente já viu o que é o ciclo de Krebs, e hoje a gente vai ver outras duas etapas, as duas etapas finais, para a gente entender o que é esse processo de respiração celular. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar os slides com vocês, mas antes da gente começar o assunto, a gente vai começar fazendo a revisão do conteúdo das aulas anteriores. Então, muito bem, nossa aula de hoje, aulas 15 e 16, metabolismo dos carboidratos, parte 3, cadeia respiratória e fosforilação. Então, para começar, bora só nos situar em relação a onde a gente parou nas aulas anteriores, para que a gente possa dar o prosseguimento adequado à nossa disciplina. Então, nas aulas anteriores, a gente começou a disciplina de Bioquímica 2, na realidade, né, conceituando o que vinha a ser o metabolismo. Porque o metabolismo é o grande alvo, é a grande estrela da nossa Bioquímica 2. Então, a gente viu que o metabolismo ele corresponde a um conjunto de reações químicas através das quais se realizam os processos de síntese e o processo de degradação das células. Esse processo de síntese, esse processo de degradação, eles ocorrem por meio de vias metabólicas específicas, as quais a gente viu que correspondiam basicamente a duas vias. Mas antes da gente ver quais eram essas duas vias, a gente foi estudar, né? Por que a gente devia estudar esse processo de metabolismo? Então a gente viu que isso era interessante porque por meio do estudo do metabolismo, a gente conseguia compreender alguns grandes dilemas do nosso dia a dia. A exemplo de por que alguns indivíduos apresentam um corpo mais robusto, tende a ter uma maior facilidade para engordar, enquanto que outros eles têm uma maior tendência a ter um corpo mais retilíneo, né? Não fica tão gordinho assim. Isso está relacionado ao metabolismo e também à questão genética do indivíduo. Mas a gente viu que o metabolismo é um dos processos, é um dos fenômenos principais para permitir essa alteração na silhueta da pessoa. Olhando por outra vertente, a gente foi estudar o processo de hipertrofia da musculatura dos indivíduos. Então a gente viu, né, um indivíduo com musculatura normal e outro com a musculatura mais já desenvolvida. Então a gente viu que as vias metabólicas, elas poderiam ser de duas naturezas. Ela poderia ser a anabólica, né, anabolismo, que se caracteriza pelo processo de biossíntese, né? Ela vai pegar partículas menores e dar origem a moléculas proteicas complexas. E a gente tem o processo catabólico, que é aquele que vai haver a quebra das moléculas complexas, dando origem a moléculas menos complexas. Por outro lado, seguindo em frente, o que foi que a gente viu? As principais características dessas vias metabólicas. Então, o catabolismo é o processo onde há a quebra dos compostos. O anabolismo é o contrário, a síntese. No catabolismo, há a produção de moléculas de alta energia, que são as moléculas de adenosina trifosfato, mais conhecidas como ATP. No anabolismo, ao invés de ocorrer a produção dessas moléculas de energia, há a utilização dessas moléculas. No catabolismo, as moléculas complexas elas são quebradas, dando origem a moléculas mais simples. E, por outro lado, no anabolismo, a gente tem um processo contrário. A gente tem que moléculas simples
vão se unir, vão interagir entre si, a fim de dar origem a moléculas mais complexas. Então é por isso que quando a gente está lá realizando o processo de musculação e a gente quer ter um maior ganho de musculatura, o que a gente faz normalmente? A gente vai utilizar complementos proteicos, né? Aqueles famosos whey protein, que são ricos em aminoácidos, que vão se unir a fim de dar origem a uma molécula proteica, ao qual vai se unir, vai se difundir na nossa musculatura, o que permite que a gente tenha esse ganho da musculatura. E aí a gente vê que o metabolismo é um processo bem complexo. São mais de 400 mil reações metabólicas, tá? E essas reações que a gente vai ver na nossa disciplina de bioquímica é apenas uma parte bem pequena desse universo gigantesco de reações que existem. Então, uma vez sabendo disso, né, o que era o metabolismo, qual é a importância de se estudar ele e como se caracterizavam as vias metabólicas, a gente foi ver como se caracterizava essas vias. Então, a gente viu que tinha 5 características principais. Uma primeira, que as vias metabólicas, elas apresentam reações que são irreversíveis, uma vez que elas tenham sido iniciadas. Uma segunda, que essas reações elas vão se diferir entre si, o que fica muito claro quando a gente compara o que é o catabolismo e o que é o anabolismo. A terceira, que a primeira reação sempre vai comprometer o metabólito, que é aquela molécula que está sendo gerada por meio da reação química. Quarta característica, que essas reações elas são reguladas, e a gente viu que essa regulação ela ocorre por meio de quê? Da ação de enzimas, principalmente, e que os organismos eucarióticos, que são aqueles organismos mais desenvolvidos, aqueles organismos mais evoluídos, eles apresentam lugares específicos de ocorrência das vias metabólicas. E quais são esses locais de ocorrência das vias metabólicas? A gente viu, por exemplo, na glicólise, que ocorre no citoplasma, e a gente viu no ciclo de Krebs, que vai ocorrer aonde? Na mitocôndria, na matriz mitocondrial. Então a gente relembrou alguns conceitos lá da bioquímica 1, começando pelo que é que vinha a ser o carboidrato, qual era a sua funcionalidade e como é que esses carboidratos eles reagiam, o que eles promoviam no nosso corpo, uma vez que eles eram assimilados. E aí a gente viu como é que se caracterizava o processo químico do metabolismo dos carboidratos. E a gente viu que ocorria um processo chamado de respiração celular. E essa respiração celular, ela se caracterizava pelo quê? Por ser um processo natural do corpo para se obter energia. E aí a gente pode se questionar, para que o corpo quer energia? Basicamente, para realizar toda e qualquer atividade, toda e qualquer função do corpo. Seja respirar, seja contração, seja o simples piscar do olho, todas essas ações, elas requerem energia. Claro que energias em tamanhos e proporções diferentes, mas é necessária energia. Então, para isso, a respiração celular ela é composta por 4 etapas básicas: a glicólise, o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória e a fosforilação oxidativa. A glicólise e o ciclo de Krebs a gente já viu, e hoje, na nossa aula, a gente vai ver a cadeia respiratória e a fosforilação oxidativa. Então, relembrando a glicólise, nela a gente tem que a molécula de glicose, né, ela vai ser convertida no que a gente chama de ácido pirúvico ou piruvato, que tem a metade do conteúdo de carbonato da glicose. Essa glicólise ela é composta por 10 reações enzimáticas e ela ocorre no citoplasma. E a gente não vai relembrar todas essas reações, mas a gente viu que todas as 10 reações que ocorrem na glicólise, elas caracterizam pelo quê? Por ser reações do tipo catabólica. É aquele tipo de reação que quebra
a molécula de açúcar. Então, a gente viu o que a gente tinha que observar em relação a essas reações químicas, né? Qual era o sentido em que ela ocorria, para saber se era possível haver uma reação reversa, qual era a enzima que estava atuando, o que essa enzima proporcionava, o que ela modificava no metabólito primário, dentre outros aspectos. Até que a gente chegou no ciclo de Krebs. E no ciclo de Krebs, a gente viu que eles já se diferenciavam em relação à glicólise. Por quê? Porque ele se caracterizava por ser um processo anfibólico. E o que significava anfibólico? Que possui tanto reações catabólicas, que a gente viu que eram reações únicas, que somente elas aconteciam na glicólise, mas agora, no ciclo de Krebs, ocorre também reações anabólicas. Reações essas que são responsáveis pelo quê? Pelo processo de biossíntese. E ocorre produção de ATP. Então, a gente viu que há uma diferenciação em relação ao local de ocorrência. Na glicólise, era aqui nessa parte azul, que corresponde ao citoplasma. E já no ciclo de Krebs, o que a gente tem? Se na glicólise era no citoplasma, agora não vai ser mais no citoplasma. Ele vai entrar o ácido pirúvico, ou piruvato, que foi o produto da glicólise, dentro da mitocôndria. E, mais precisamente, dentro do seu interior, na matriz mitocondrial, essa parte bem azul escuro aqui, vai ocorrer as reações que compõem o ciclo de Krebs, que são um total de 8 reações. 2 reações a menos quando comparado à glicólise. E aí a gente termina a nossa revisão por aqui. E na próxima parte da aula a gente vai falar sobre o metabolismo dos carboidratos. Mais precisamente, a cadeia respiratória e a fosforilação.